sem perder tempo, meus amigos, fundamental, inicialmente, nessa introdução, que nós compreendamos a tutela provisória como uma verdadeira garantia constitucional. Vou repetir, a tutela provisória precisa ser vista como uma verdadeira garantia constitucional. Qualquer diploma normativo que vede, que dificulte a possibilidade de se requerer esse tipo de tutela, deve ser tido como inconstitucional. E por quê, pessoal? Por quê? Por que é uma garantia constitucional? Porque nós trabalhamos com o fator tempo. Nós não podemos pensar somente nas tutelas definitivas. Nós também, a depender da situação, e principalmente levando em consideração o fator tempo, Maurício, mas para fins de concessão de tutela de evidência, eu nem preciso demonstrar a existência do periculum in mora. Basta que eu demonstre a evidência do meu direito. Verdade, verdade. Mas, fundamentalmente, nós temos o tempo como pano de fundo. Por isso, nem sempre nós vamos buscar, junto ao judiciário, tutelas definitivas, que nós sabemos que tem um lapso temporal a ser preenchido. Por vezes, nós queremos uma tutela de urgência logo no início. Nós já elaboramos a nossa petição inicial e já pedimos ali uma tutela de urgência de natureza antecipatória, por exemplo, não é? Então, é fundamental que nós compreendamos que é constitucional. É uma garantia constitucional, acima de tudo, trabalhar com provisoriedade. Aliás, nós temos vários elementos de provisoriedade no nosso CPC, não é? Nós temos liquidação provisória, nós temos cumprimento de sentença provisório, que reconheça a exigibilidade de pagamento de obrigação de quantia certa. Nem sempre a definitividade vai ser aquilo que a gente quer buscar, e obviamente que isso é uma decorrência do sinal dos tempos, pessoal, né? As coisas foram se alterando. Se nós imaginarmos o judiciário 4, 5 décadas atrás, né, nós tínhamos uma movimentação completamente diferente do que a gente tem hoje. As situações, principalmente de urgência, elas afloraram. O CPC de 73, a gente já tinha a tutela antecipada. No artigo 273. Só um momento histórico rápido, pessoal. Vocês sabem quando que a tutela antecipada foi inserida no nosso CPC revogado? Em 1994. O nosso CPC é de 73. Quer dizer, 21 anos depois é que ingressa a tutela antecipada no nosso ordenamento e os seus respectivos parágrafos. Maurício, mas eu já tinha o processo cautelar lá no livro 3. É verdade. Cautelar, tutela antecipada, né, que hoje nós temos no nosso CPC de 2015. Nós não falamos mais em processo cautelar, né, porque o livro 3 que tínhamos no CPC de 73 não tem mais. Nós falamos em tutelas provisórias de urgência, que podem ser de natureza antecipada ou cautelar, e as chamadas tutelas de evidência. Esse correto entendimento do complexo das normas constitucionais, meus amigos, esse correto entendimento é fundamental para que a gente compreenda a importância de se requerer uma tutela provisória. Por quê? Porque essas normas constitucionais, elas são direcionadas para o quê? Para a garantia do sistema processual. Então, para que a gente compreenda essa garantia, o primeiro passo que nós precisamos dar é justamente, né, conferir uma maior efetividade possível, eu vou repetir, efetividade possível àquela tutela que se postula. Por vezes eu vou falar, não quero nada agora, eu quero uma definitiva. Eu quero a sentença do juiz no final, né? Não precisa agora. Mas por vezes eu vou falar, olha, eu quero a definitiva, mas agora, no momento que eu estou distribuindo a inicial, por exemplo, eu quero uma tutela provisória. Dentro de uma cognição sumária, dentro de uma cognição superficial, estou apresentando aqui quais são os elementos para a concessão dessa tutela. Isto é constitucional. Tá bom, amigos? Essa introdução é fundamental, eu não abro mão de perder alguns minutinhos, mas para mostrar para vocês que não há nada de inconstitucional na possibilidade de tutelas que sejam prestadas pelo Estado e que não tenham o caráter, a natureza da definitividade, que são, de fato, provisórios. É uma mudança comportamental, é uma mudança da própria sociedade, não é? E se nós pararmos para pensar, não é só isso. O judiciário também corroborou demais, porque o judiciário passou a ser muito lento em razão do número de feitos, né, que afloravam.
Esses feitos que acabavam aflorando fizeram surgir um fenômeno que nós chamamos de litigiosidade em massa. E eu fazendo um paralelo, permitam, amigos, humildemente, eu digo isso para vocês, para a gente fechar esse raciocínio introdutório, fazendo um paralelo, antes nós pensávamos somente em demandas individuais. Lembram? Os exemplos que nós temos nos livros, era A contra B, C contra D, né? Caio, Tício, Mévio, né? Ou seja, a gente pensando só em nomes. E claro que as legitimações extraordinárias foram crescendo, os litígios coletivos ganharam corpo. Se a gente parar para pensar, o advento da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 85, foi fundamental para isso. Depois nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Opa, peraí, não é só pensarmos nos litígios individuais, mas também nos chamados litígios coletivos. Então, claro que as situações sociais, políticas, históricas, né, elas foram se moldando. E o direito precisa se moldar também. Combinado? Fechamos essa parte introdutória apenas para que a gente compreenda, sem sombra de dúvidas, que a tutela provisória é uma garantia constitucional. Meus amigos, como é que está a disposição do tema tutela provisória no nosso CPC de 2015? Ela é tratada desde o artigo 294 até o 311. O último artigo, 311, já adianto a vocês, é o artigo que fala só da tutela de evidência com um rol, que é um rol meramente exemplificativo, não é taxativo, é um meramente exemplificativo de 4 situações ali que evidenciam, né, com perdão da redundância, a possibilidade de concessão de tutela de evidência, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha nesse slide, pessoal, vejam só. Olha lá, pessoal, como é que está distribuída a tutela provisória no nosso CPC de 2015. Nós temos, dentre os artigos 294 a 299, 6 artigos tratando de disposições gerais. Nós já vamos começar com eles daqui a pouquinho. E depois a divisão em tutelas de urgência, deixa eu destacar aqui para vocês, e tutela de evidência, queridos amigos. Adiantando, né, a tutela de evidência tem um artigo só. E as tutelas de urgência, que podem ser antecipadas ou cautelares, tem 3 artigos de disposições gerais. Eu vou chamar muito a atenção de vocês aqui, olha amigos, aqui, principalmente nessas disposições gerais, que são extremamente importantes. A tutela antecipada antecedente, com a sua possibilidade de estabilização, é outro tema importante também. A gente teve inspiração no referê do direito francês, tem um pouco do direito italiano aí também. E a tutela cautelar antecedente, 305 a 310, que é muito parecido com o que a gente tinha no processo cautelar, lá no livro 3 do CPC de 73. Então, deu para a gente ter mais ou menos uma noção, né, de como é que funciona, como é que está tudo isso espalhado ao longo do nosso texto processual civil. Lembrem-se, nós não estamos diante de uma tutela comum. Tutela comum, a gente pensa principalmente com a caracterização da definitividade. Nós estamos diante de uma tutela diferenciada. É uma tutela especial ou especializada, como alguns autores preferem chamar, que é a chamada tutela provisória. É uma regulação provisória da crise de direito em que se acham envolvidos os litigantes. Não é uma tutela comum, porque não se busca a definitividade. É uma tutela diferenciada, perfeito? Eu vejo isso como extremamente importante para que a gente compreenda essas lições gerais, e agora a gente já percebeu como é que isso está disposto no nosso CPC. Mas tem mais, pessoal, tem mais. Ali a gente colocou os dispositivos legais para vocês, tá? E eu fiz um quadrinho com algumas setinhas que eu vejo como importantes. São só 2 setinhas, pessoal. Eu fiz com muito carinho e amor e responsabilidade para vocês. Que eu gostaria que vocês dessem uma olhada só para visualizar, né, fora dos artigos, como é que é feita essa divisão das tutelas provisórias em tutelas de urgência e de evidência. Tá bom? Vamos lá, vejam só. Aí está, pessoal. As tutelas provisórias, elas são consideradas como gênero, perfeito? E aí nós temos as espécies, que são as tutelas de urgência, e a tutela de evidência. E as tutelas de urgência, como a gente viu, né, mencionado ali nos dispositivos legais do CPC, as tutelas de urgência podem ser antecipadas ou cautelares. É muito importante que a gente lembre da terminologia. A tutela antecipada
também chamada de satisfativa, e a tutela cautelar, chamada de conservativa. Maurício, eu posso pedir, dentro desse quadro que você colocou aí, olha, eu posso pedir a tutela antecipada e a tutela cautelar, as duas tutelas, incidentalmente? Claro. E posso pedir as duas de forma antecedente? Também. Agora, e a tutela de evidência? Porque antecipada é a cautelar, eu posso pedir incidentalmente. A demanda está andando, né, está tramitando, eu incidentalmente requeiro uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar. Posso, primeiramente, requerer só tutela antecipada, só tutela cautelar. A gente chama isso de tutela antecipada antecedente, tutela cautelar antecedente. Depois eu venho com o meu pedido principal. Posso. Mas e a de evidência? A de evidência, meus amigos, não tem previsão no CPC da sua possibilidade de requerimento em caráter antecedente. Portanto, tutela de evidência só incidentalmente, tá bom, pessoal? Não em caráter antecedente. Antecedente, como eu disse a vocês, só antecipada, perdão, e a cautelar. E basicamente, já que estamos falando de antecipada e cautelar, eu sei que vocês têm pleno conhecimento disso, né? Mas para deixar bem claro, para que a gente possa aprofundar os dispositivos legais, porque são as questões formuladas em provas objetivas estão sendo feitas com base nos dispositivos legais principalmente, mas é só para a gente reforçar qual é a distinção entre cautelar e antecipada, né, pessoal? É bem simples, não custa nada a gente reforçar em 2 minutinhos. Primeiro, as tutelas cautelares, elas são requeridas com o objetivo, né, de assegurar um futuro resultado útil do processo nos casos em que nós tenhamos uma situação de perigo que ponha em risco a efetividade, a sua efetividade. Portanto, as tutelas cautelares são destinadas a assegurar o futuro resultado útil do processo. Eu posso, por exemplo, pedir uma cautelar de arresto, uma cautelar de sequestro, a de arresto para garantir o pagamento de uma futura quantia, né? Por exemplo, imaginando, sei lá, uma nota promissória que vai se vencer, então eu peço uma medida cautelar de arresto, arresta tudo que puder lá para pagar a promissória que está para vencer. Por quê? Porque ela está para vencer, só que o emitente da promissória, ele está dilapidando todo o seu patrimônio, né? Então, para garantir a efetividade daquela relação jurídica. Há uma situação de perigo que coloca em risco essa efetividade. E no caso do sequestro, é você apreender a coisa que efetivamente tem que ser entregue no futuro. Por quê? Porque provavelmente pode estar sendo dilapidado, enfim, vai depender da situação. Mas mais importante de tudo é nós lembrarmos que a tutela cautelar, ela não é satisfativa. Ela é destinada a proteger a capacidade do processo para fins de produção de resultados úteis. E a antecipada, eu tenho certeza que vocês se recordam, é apenas para a gente sedimentar, tá, amigos? Não é demais, né? Sempre que a gente faz uma revisão importante, a antecipada, tal qual a cautelar, ela é marcada por uma luta contra o tempo, indiscutivelmente, e o objetivo da tutela antecipada, que é satisfativa, é justamente reduzir, minimizar e até mesmo, por que não, né, neutralizar as consequências deletérias que a demora na outorga da prestação jurisdicional definitiva pode acarretar ao bem litigioso. Por isso que o legislador acabou dando munições, entre aspas, né, ao próprio magistrado, no sentido de poder precipitar, de poder antecipar, né, precipitar, por isso que o pré antes, antecipar a ocorrência de certos efeitos externos ao processo. Então, imaginando que eu vou ingressar com uma ação declaratória de inexistência de débito e, obviamente, os meus dados estão indevidamente negativados, eu já peço uma tutela antecipada para quê, pessoal? Para minimizar e, por que não, neutralizar as consequências deletérias que a demora na outorga desta liminar para retirar os meus dados do SPC e do Serasa, por exemplo, né? Essa demora pode trazer as consequências que não vão ser nem um pouco boas se concedida só no final da demanda. Eu já peço antes, eu antecipo, eu precipito, na verdade, não é? O meu pedido. Perfeito, né, pessoal? Só para a gente fazer uma distinção entre cautelar e antecipada, que eu sei muito bem
que vocês conhecem. Enquanto a tutela antecipada, basicamente, ela implica um adiantamento dos efeitos, né, da sentença de mérito, a tutela cautelar, ela limita-se a garantir a utilidade, a efetividade do pedido principal, portanto, desprovida de satisfatividade. Maravilha? Bom, já disse para vocês, né, que a tutela antecipada ou cautelar, que são espécies de tutela de urgência, podem ser requeridas em caráter incidental ou antecedente. A gente tem tudo isso no 294, tá, pessoal? O seu parágrafo único. E também já disse para vocês que as tutelas de evidência só podem ser requeridas em caráter incidental. E diante de tudo isso que nós estamos falando, é fundamental que a gente reforce uma vez mais que, por serem tutelas jurisdicionais não definitivas, por serem tutelas jurisdicionais não definitivas, portanto, são provisórias, elas são fundadas em cognição sumária. Ou seja, os elementos que nós temos ali de prova, os meios de prova que foram ali juntados, colacionados com o pedido de tutela provisória que se faz, aquilo ali ainda é uma cognição superficial, não é exauriente, não é aprofundado. E o que é que significa isso? A possibilidade de revogação ou de sua modificação a qualquer tempo. Vou repetir, amigos. A possibilidade de modificação ou de revogação a qualquer tempo. E aí o pessoal, muita gente pode estar perguntando assim, mas Maurício, me diz uma coisa, quer dizer que eu posso conseguir uma tutela de urgência, de natureza antecipada, logo na inicial, e, sei lá, na fase de saneamento do processo, né? Por ocasião da decisão de saneamento, o juiz revogar, o juiz modificar? Sem sombra de dúvidas, isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque é provisória. O juiz se baseia em elementos provisórios. A cognição ali, ela é, repito, sumária. Tá certo, pessoal? E, obviamente, também isso tem previsão legal, lá no artigo 296, essa possibilidade de revogação ou de modificação a qualquer tempo. O 296 caput diz assim, pessoal, a tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. E um dado importante. Eu vou chamar a sua atenção um minutinho só, meus queridos amigos, com toda a humildade do mundo, tá bom? Com toda humildade, é para o nosso bem, tenho certeza disso. O parágrafo único do 296. Tem muita gente que não dá tanta atenção para ele, mas eu já vi cair em provas objetivas, já. E garanto para vocês que isso pode ser cobrado. Vejam só que interessante. O fato de eu suspender o processo significa automaticamente suspender a eficácia da tutela provisória que eventualmente tenha sido concedida? Suspender o processo, será que vai suspender? Maurício, não vai depender de decisão judicial? Não é? Olhem só o parágrafo único, queridos amigos. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conserva a sua eficácia mesmo durante o período de suspensão do processo. Ela só perde a sua eficácia se efetivamente nós tivermos uma decisão judicial nesse sentido. Se não tivermos, ela continua com a sua eficácia tranquilamente. Tá bom, pessoal? Isso aí está no artigo 296 do nosso CPC. Maravilha? Perfeito, pessoal. Prosseguindo, né, para que a gente possa, então, dar um adiantamento bom naquilo que a gente programou para conversar com vocês, pessoal. Aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, saindo um pouquinho da legislação, amigos, rapidamente, para trazer uma questão doutrinária importante, para que a gente reflita, tá? Eu saio um pouquinho dos dispositivos e quero trazer essa questão doutrinária rapidamente para vocês. Imaginem que nós tenhamos uma demanda em andamento e essa demanda ela envolva, por exemplo, pessoal, um pedido de condenação da Fazenda Pública para entrega ou fornecimento de um medicamento. Compreenderam? Eu, por exemplo, lido com isso no meu dia a dia. Eu sou titular de uma vara de juizados especiais com competência civil, criminal e Fazenda Pública.
Então imaginem que nós temos uma demanda em que um determinado jurisdicionado pleiteia a condenação da Fazenda Pública para entrega de um medicamento. Maravilha, perfeito. O juiz dá a liminar, foi feito um pedido de tutela antecipada, né, que foi concedida, sei lá, em caráter incidental, o juiz deu, maravilha, só que chega no final, quando o juiz vai dar a sentença, ele olha os elementos dos autos, né, e quando ele concedeu a tutela provisória em caráter incidental, ele tinha poucos elementos, a cognição ali era sumária, superficial. Quando chega no final com cognição exauriente, ele fala, é o caso de eu julgar improcedente o pedido. Se vai julgar improcedente o pedido inicial, qual é a consequência, pessoal? Revogar aquela tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida em caráter incidental. Aquela tutela em que ele determinou, Fazenda Pública, forneça o medicamento, porque a inicial foi distribuída, né, já pediu ali, forneça o medicamento, e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Só que o processo seguiu normalmente e chegou ao final, o juiz fala, eu vou julgar improcedente. Não tem como fazer de maneira contrária. A pergunta é, mesmo julgando, é doutrina, tá, amigos? Pensando numa prova discursiva principalmente. Mesmo julgando improcedente o pedido do autor, o juiz, nesse caso, poderia manter a eficácia daquela tutela antecipada concedida em caráter incidental? Amigos, por mais contraditório que pareça, por mais contraditório, a gente tem doutrina nesse sentido, vou citar apenas o professor Daniel Amorim Assunção Neves, ele trata disso no seu manual de Direito Processual Civil. Por mais que pareça contraditório, nada impede que o autor não tenha reconhecido o direito alegado, em razão da cognição exauriente, e ainda assim mantenha a tutela antecipada que foi concedida em cognição sumária. Essa postura do Estado hífen juiz, essa postura do juiz que assim procede, ela se justifica notadamente, principalmente quando ele entenda, por exemplo, o juiz vai entender que a sua sentença ela tem consideráveis possibilidades, consideráveis chances de ser reformada em razão de um posicionamento jurisprudencial contrário do tribunal. Aquilo que num primeiro momento pode parecer contraditório, até o professor Daniel Assunção ele fala isso, é na realidade uma mostra de grandeza do juiz. A gente está falando de fornecimento de medicamentos, medicamentos que são vitais ao cidadão. Eu estou falando de direito à vida, eu estou falando de judicialização da saúde, não é? Ou seja, o juiz que mesmo, ainda que ele não seja obrigado a seguir entendimentos do tribunal, ele tem consciência, né, ele bota isso na sua cabeça, que fatalmente a última decisão no processo não vai ser a sua. Ele tem consciência disso, né? Então ele tem aquela sensibilidade para não prejudicar o autor em razão do seu do posicionamento pessoal a respeito do tema desenvolvido na demanda. Aí ele fala, olha, eu vou manter, sim, não obstante julgue improcedente o pedido principal, mas eu vou manter essa tutela antecipada para que, até que o recurso, o eventual recurso, seja analisado em relação àquela sentença, recurso de apelação, claro, até que o recurso seja analisado, ele continue a receber o medicamento. Tá bom? É uma manutenção de tutela antecipada, mesmo com a improcedência do pedido principal, para que o poder público continue a fornecer o medicamento até o julgamento do futuro recurso de apelação que venha a ser interposto. Repito, amigos, eu estou falando de doutrina, para ficar bem claro, por quê? Numa prova discursiva é fundamental, principalmente, que a gente saiba, tenha conhecimento de posicionamentos doutrinários, jurisprudenciais, e isso nos ajudaria sobremaneira, tá certo? E um outro ponto importante, pessoal, permitam, tá, amigos, mas é que é tanta informação e eu não vou abrir mão de trazer essas informações para todos vocês, né? Um outro ponto importante, deixando essa questão do medicamento de lado, que é o exemplo que a doutrina costuma dar, e a gente já volta para o nosso CPC. A minha pergunta para vocês é a seguinte, imagine, isso já foi perguntado em prova oral, eu posso garantir para vocês, tá bom? Pode ser perguntado numa prova discursiva. Vamos supor que a tutela provisória que se requeira, uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ela não seja concedida pelo juízo monocrático, tá bom? Imaginem essa situação, que interessante.
Eu peço uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada e o juízo de primeiro grau, ele indefere o meu pedido. O que eu faço? Interponho o recurso. Qual recurso? Agravo de instrumento. Está lá no rol do 1015, perfeitamente, sem problema algum, né? Eu interponho o recurso de agravo de instrumento e consigo a minha tutela provisória, não no juízo de primeiro grau, mas consigo junto ao tribunal. Perfeito? Maravilha. Eu consigo a tutela provisória lá, em razão do recurso de agravo de instrumento, e o feito está prosseguindo normalmente. Vai embora. Um ano depois, por exemplo, não é? Em cognição exauriente, o juiz olha para o pedido inicial, vai ter que dar a sua sentença, né? Olha para a resposta, enfim, ele olha para os autos e fala, aqui é o caso de uma sentença de improcedência do pedido. Então o autor distribuiu a inicial, conseguiu sua tutela provisória, só que no tribunal, porque o juízo de primeiro grau não deu, ele precisou agravar de instrumento para conseguir, beleza. Aquela tutela foi mantida, né, durante todo o trâmite procedimental, mas chega no final, na hora de dar a sentença, o juiz julga improcedente o pedido. A minha pergunta para vocês é a seguinte, amigos, tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. O que é que prevalece? Eu sabia que minha amiga e meu amigo iam perguntar isso. O que é que prevalece? Aquela decisão proferida pelo tribunal, lá atrás, em razão do agravo de instrumento, em cognição sumária, mas é decisão de tribunal, não é? Ou, eu estou fazendo papel de advogado do diabo, né, amigos? Ou, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau de improcedência que foi fundada em cognição exauriente. O tribunal foi em cognição sumária. O juízo de primeiro grau foi em cognição exauriente. O que é que prevalece? O STJ, Maurício, muito legal, bom a gente lembrar disso. O STJ entende que, nesse caso, deve prevalecer a espécie de cognição e não o grau hierárquico. Não é porque foi pelo tribunal que vai prevalecer em relação ao juízo de piso, né? Uma expressão que vem sendo bastante utilizada nos últimos tempos. Não é porque veio do tribunal em cognição sumária, mas é do tribunal, que prevalece sobre a decisão do juízo de piso, que é em cognição exauriente. Pelo contrário, o STJ entende justamente que prevalece a espécie de cognição, não o grau hierárquico. Quem é que teve mais cognição? O juízo de piso. O tribunal teve cognição sumária para dar aquela tutela provisória em sede de agravo de instrumento. Então o STJ é bem tranquilo no sentido de dizer que deve prevalecer a espécie de cognição e não o grau hierárquico. Ou seja, mais vale a certeza de um juízo de primeiro grau do que a probabilidade de um tribunal. Mais vale a certeza de um juízo de primeiro grau, cognição exauriente, do que a probabilidade de um tribunal, cognição sumária. Tem vários julgados do STJ nesse sentido, segunda turma, quarta turma, pessoal, tranquilo, tá bom? Maravilha. Pessoal, prosseguindo, vamos lá, agora eu volto para o nosso CPC. Pessoal, não se esqueçam do seguinte também. Nós temos no artigo 297, vou ler aqui rapidinho para vocês, né, um dispositivo extremamente importante que diz que o juiz poderá determinar todas as medidas que ele considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Então, um tópico relacionado mais à efetividade. Aí o 297, deixa eu só encontrar, diz assim, pessoal, olha, 297 tem um parágrafo único também. O caput diz, o juiz poderá determinar as medidas que ele considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Isso é o que nós chamamos, pessoal, de poder geral de cautela, tá certo? O 297 é um reflexo disso também. Por quê? Diz que para que nós tornemos efetivas, né, as tutelas provisórias, nós juízes, nós podemos adotar, todas as medidas que nós considerarmos adequadas. Então, pode ser, pessoal, que a gente tenha que determinar, como eu mencionei agora há pouco, um arresto, um sequestro. Dentro do poder geral de cautela, não tem problema algum. O poder geral de cautela não acabou. Se a gente juntar o 294, o 297, que é esse aqui que nós estamos vendo, e também se a gente juntar, por exemplo, a esses dois, o artigo 301, a gente consegue tranquilamente extrair
essa situação. Vou adiantar o 301. Olha só, pessoal. A tutela de urgência, de natureza cautelar, aqui é específico, né? Pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Ou seja, o poder geral de cautela não acabou. Ele está no nosso CPC 2015, como estava no CPC de 1973. E o parágrafo único do 297, para fechar, diz assim: a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, porque é provisório, evidentemente, no que couber. O grande objetivo, né, do artigo 294 e do artigo 297, combinado com o 301, é dizer: o juiz ainda tem a possibilidade de determinar medidas que ele considere fundamentais, extremamente importantes para a efetividade da tutela provisória. Isso dentro do seu poder geral de cautela, né? Tem a ver com o princípio inquisitivo também. O próprio juiz verificando a situação, tomando ciência de determinadas situações, fala: oxa, para garantir a efetividade aqui, eu vou determinar a medida X, a medida Y, porque todo mundo quer isso. Ninguém quer uma tutela provisória que não tem efetividade. Seja ela antecipada, seja ela cautelar. Obviamente que dentro desse poder geral de cautela, nada impede que o juiz haja de ofício determinando essas medidas. Perfeito? E, pessoal, para a gente fechar essa nossa primeira parte, não nos esqueçamos também, razões óbvias, eu sei que todos vocês conhecem, toda e qualquer decisão que conceda, que negue, que revogue ou que modifique os pedidos de tutelas provisórias, todas essas decisões precisam ser devidamente fundamentadas. Isso está lá no artigo 298 do CPC. Perfeito? E, obviamente, porque o nosso CPC saiu de um sistema de fundamentação suficiente e passou para um sistema de fundamentação exauriente. Se eu estou concedendo, e se os requisitos estão presentes, por exemplo, de uma tutela de urgência de natureza antecipada, eu preciso dizer, eu estou concedendo porque o fumus boniuris, que é esse, está presente aqui, por causa disso, disso e disso. O periculum in mora, esse, por causa disso, está presente. Eu preciso fundamentar. Não é simplesmente dizer assim, presentes o fumus boniuris e o periculum in mora, defiro liminar. Isso é decisão sem fundamentação. Isso é um nada jurídico, a mesma coisa que nada. Isso é um ato inexistente. Perceberam, amigos? Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Isso está no artigo 298.